Olá pessoal, dando continuidade a esse dia de estudo, né, sobre clínica cirúrgica, trago para vocês nesse segundo momento, nessa segunda aula, continuação, né, de nosso estudo. Agora só que vamos abordar as técnicas de enfermagem na assistência ao paciente cirúrgico, de uma forma bem abrangente nesse início, dando continuidade aos conceitos. Eu vou falar, perante essa aula, como são as técnicas de enfermagem na assistência perante o paciente na clínica cirúrgica. Veja só, cirurgia ou operação é o tratamento de doença, lesão, deformidade externa ou interna, com o objetivo de fazer uma reparação, corrigir ou aliviar um problema físico. Ela é classificada de acordo com a finalidade, que ela pode ser diagnóstica ou exploratória, né? Para se visualizar as partes internas ou realizar biópsias. Exemplos temos a laparotomia exploradora. Ela pode ser curativa, à base de uma correção de alterações orgânicas, como retiradas das amígdalas inflamada, ou reparadora, quando a reparação de múltiplos ferimentos, tipo enxerto de pele, né? E de base reconstrutora ou cosmética, que é a reconstituição, as cirurgias plásticas para modelar o nariz, por exemplo. E paliativa, que é para corrigir algum problema, né? Aliviando os sintomas de enfermidades, não havendo cura, a abertura do orifício artificial para a saída de fezes, como ressecção de tumor intestinal, né? É um exemplo dessa cirurgia, né, de finalidade paliativa. E elas são classificadas como cirurgia de potencial de contaminação, limpas ou potencialmente contaminada. As limpas são as retiradas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência do seu processo infeccioso local, sem penetração nos traços digestivos ou respiratório urinário. Em condições ideais de sala de cirurgia, um exemplo temos cirurgia de ovários. E ela pode também ser classificada como potencialmente contaminada quando são realizados em tecidos de difícil descontaminação e na ausência de supuração local, com penetração dos tratos digestório, respiratório e urinário. Um dos exemplos são a redução de fraturas expostas. E ela pode também ser contaminada, que é a realização de tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório, mas sempre supuração. Um exemplo é a apendicite supurada, né? E as infectadas, realizadas em tecido de supuração local, tecido necrosado, feridas traumáticas sujas. Exemplo também é a cirurgia do reto e o ânus com pus, tá? Existem algumas nomenclaturas na clínica cirúrgica, né, que deve ser usada. O nome vem acompanhado de um composto de raiz, identificado a parte do corpo em ser submetida à cirurgia, somada com seu prefixo ou seu sufixo. Existe a palavra, ela pode ter um prefixo e um sufixo. Quando a gente fala em anjo, é referido a vasos sanguíneos, né? Se a gente faz a cirurgia angioplastia, né? Flebo, veia, tráqueo, traqueia, rino, nariz e assim por diante. Exemplo, oto, ouvido, oftalmo, olhos, íster, útero, láparo, parede abdominal, orque, testículo, artro, articulação, gastro, estômago, salpinge, trompas, enfim, várias outras. Essas nomenclaturas cirúrgicas vocês vão aprender com o decorrer das aulas e quando chegarmos aos estudos das cirurgias propriamente ditas. Os prefixos, geralmente a gente vai utilizar o ex como externo, fora, circum, ao redor, e cisão, separação. Exemplo, a exoftalmia, que é a projeção projetada ao globo ocular, né? Talmia, olho, exo, o prefixo, exoftalmia, projeção acentuada ao globo ocular. Circuncisão ou postectomia
incisão do prepúcio, né? Que é o externo, que é a retirada do prepúcio para nas cirurgias de fimose, né? E os sufixos que geralmente utilizamos são a atomia, que é a incisão, estomia, que é a comunicação do órgão tubular oco, ectomia, que é a retirada parcial, plastia, reparação plástica, plexia, fixação, síntese, punção, síntese é punção de um órgão, né, em tecido para drenagem ou coleta de um líquido, escopia, visualização de uma cavidade. Exemplo, temos aqui como esses prefixos, a laparotomia, colostomia, esplenotomia. Classificação com base em urgência. Na urgência, veja só, emergência é uma atenção imediata diante de um distúrbio que pode ser ameaçador à vida. Urgência é a atenção rápida, né, que pode se esperar algum tempo. Requerida é quando o paciente precisa realizar cirurgia. Eletivo, o paciente pode ser operado e agendado, né? E opcional é essa decisão do paciente, se opera ou não. Como na aula anterior, falei sobre a estrutura do centro cirúrgico, né? Devido ao seu risco, ela pode ser não restrita, restrita, semi-restrita. E a não restrita é quando ela é livre para circulação, né? Tempo para as vestiárias, corredores, sala de espera e de acompanhantes. Semi-restrita pode haver circulação tanto pessoal como de equipamentos, sem contudo provocar interferências de rotina. E a restrita é o corredor interno, as áreas de escovação das mãos e de sala de operação. Para evitar infecção operatória, ela é limitada à circulação de pessoas nessa área. O cuidado de enfermagem nos tempos operatórios, né? Lembrando que os tempos operatórios é pré-operatório, no pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. No pré-operatório, a enfermagem abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica, né? Esse é um dos cuidados de enfermagem. O período pré-operatório divide-se em imediato, né? O período pré-operatório. Os períodos, atento, eu falei tempos, mas errei, desculpa aí. Os períodos operatórios são pré, trans e pós-operatório, né? O período pré-operatório divide-se em imediato e imediato. O pré-operatório imediato, o cliente é submetido a exames auxiliares, de confirmação, né, do diagnóstico, que auxiliarão um planejamento cirúrgico, tratamento clínico para diminuir os sintomas e as precauções necessárias para evitar complicações pós-operatórias. Ou seja, abrange um período desde a indicação, né, para a cirurgia até o dia anterior à mesma, ou algumas horas antes. O período pré-operatório imediato corresponde às primeiras 24 horas anteriores à cirurgia e tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico mediante os seguintes procedimentos: jejum, limpeza intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele e aplicação de medicações pré-anestésicas. Esse é o pré-operatório imediato, tá? O pré-operatório imediato eles têm como base o preparo emocional do paciente, orientar quando há dor e náusea, orientar quando deambulação precoce, ensinar movimentos ativos dos membros inferiores, mensurar os dados antropométricos, né, peso e altura, sinais vitais, encaminhar para a realização de exames de sangue, raio-x, eletro, tomografia computadorizada, entre outros, e o preparo do intestino quando indicado dias antes ou à noite anterior à cirurgia. Ela tem uma finalidade de prevenir infecções futuras, né? Os fatores que predisponem essa prevenção de infecções é a quantidade de virulência dos micro-organismos, como também a capacidade de defesa do cliente. Cuidados da equipe. Toda a equipe deve usar uniformes limpos, unhas curtas limpas, lavando as mãos, não usar adornos, respeitar as técnicas das sépticas, né? Executar com cuidado, oferecer ambiente limpo e observar sempre os sinais e sintomas, os sinais iniciais de infecção. Cuidados com o paciente, dar banhos, fazer asepsia com cloroxetina, solução de iodo, PVPI, ou na unidade, ou na noite anterior, o dia da cirurgia, fazer uma tricotomia, uma lavagem intestinal, retirada de objetos pessoais, no caso prótese, entre outros. No pré-operatório imediato,
tem a finalidade de prevenir complicações anestésicas, né? O paciente deve estar no mínimo de 6 a 12 horas em jejum, né? Antes da cirurgia, a cirurgia objetiva, para evitar vômitos, prevenir a aspiração de resíduos alimentares por ocasião da anestesia. Prevenir complicações em relação à infecção, né, da pele, higiene pessoal, banho com germicida e também com o uso de cloroxidina, o PVI, tracotomia no máximo 2 horas antes, no próprio centro cirúrgico, em menor área possível, com método menos agressivo. O esvaziamento intestinal deve ser feito de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico, né? Com o uso de laxativos, que são medicamentos laxantes, para expelir as evacuações com facilidade. Lavagem intestinal ou enteroclisma, né? É a introdução de líquido, volume máximo de 2 litros no intestino, através do ânus ou da boca, da colostomia, com o objetivo de promover o esvaziamento intestinal. Ou, em caso de anêmica, a aplicação no máximo de 15 ml de substância com traço radiológico de medicamento pelo reto. Remoção de joias, anéis, próteses dentárias e também lente de contato. E esvaziamento da bexiga, né? Ele pode ser espontâneo antes do pré-anestésico ou sonda vesical de demora, né? Através do sonda vesical de demora. Quando for realizar o enteroclisma ou a lavagem intestinal, é indicado aliviar a constipação, né? Aliviar a constipação, a indicação é para fazer esse alívio, evitar distensões de flatulência, preparar o intestino para exames, partos e cirurgias. O material, geralmente, que vamos utilizar é a solução própria prescrita e aquecida entre 6 graus, em média, normal, suporte de soro, sonda retal, número indicado, né, para criança ou adolescente, conforme o indivíduo que vai sofrer o tipo de cirurgia. Vamos usar gases, lubrificantes, impermeáveis, com barrinho, comadre, biombo, luvas, entre outros. Já o enema é semelhante à lavagem intestinal, diferindo apenas a quantidade de líquido. Nunca devemos forçar a entrada da sonda. Caso encontre resistência, aconselha-se a afastar-se a sonda com cuidado e atentar novamente. Se não conseguir, certificar-se que não há obstáculo, suspender o procedimento e comunicar ao médico, anotando no relatório. São coisas que a gente deve estar sempre atento a esses procedimentos, tá? Verificar sinais vitais antes de encaminhar o paciente para o centro cirúrgico. Verificar o paciente, o prontuário, né? Exames, consentimento livre informado, prescrições, registro, administrar medicamento pré-anestésico 45 a 60 minutos antes do início da anestesia, né? Manter ambiente silencioso para promover relaxamento. Este paciente com camisola, gorro, propés, promover a limpeza e a arrumação da unidade. Um dos medicamentos que mais são usados para dar início, né, aos processos de anestesia são os medicamentos opiáceos, né, os benzodiazepínicos, hipnóticos, os neuroleptílicos, né, eles vão ajudar bastante para a pessoa se manter relaxada, né. O período, depois do período pré-operatório, vem um período transoperatório, que compreende desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento de ser encaminhado para a sala de pós-recuperação anestésica, a SRA, que é a sala de recuperação pós-anestésica. O período intraoperatório compreende desde o início até o final da anestesia. As ações assistenciais desenvolvidas nessa fase de atendimento, não só das técnicas, mas também das expectativas do paciente. Toda a equipe deve estar atenta no sentido de oferecer ao paciente apoio, atenção, respeitar suas crenças, seus valores, seus medos, suas necessidades, atentar com a segurança, presteza e eficácia. No pré-operatório também, devemos receber o paciente do centro cirúrgico, se apresentar ao paciente, verificar sua pulseira, identificação, seu prontuário, confirmar informações sobre o horário de jejum, alergias, doenças anteriores, como condutas e seguranças, encaminhar o paciente à sala de operações e colocar na mesa cirúrgica de modo confortável e seguro. Essa checagem deve ser feita rotineiramente com todos os pacientes para evitar uma complicação, né?
um erro cirúrgico, um erro médico. É bem comum já ouvir falar em pacientes que foram passadas de cirurgias e que era para amputar tal membro e foi amputado outro, era para fazer cirurgia de tal e foi realizado outro tipo de cirurgia, tá certo? Isso são erros médicos, erros que acontecem, que já aconteceram e acontecem, e às vezes até são frequentes. No intraoperatório, o que se deve fazer? Monitorar o paciente e mantê-lo aquecido, né? Auxiliar a equipe cirúrgica e posicionar o paciente para a cirurgia, auxiliar o anestesiologista durante a indução anestésica, realizar a cateterização vesical do paciente quando necessário, proteger a pele do paciente durante a antisepsia com produtos químicos aquecidos, promover o massageamento ou realizar enfaixamento dos membros, evitando a formação de trombos vasculares e registrar todos os cuidados prestados, tá? A função da enfermagem no intraoperatório as funções de enfermagem na sala de operação são frequentemente descritas nos termos da atividade de circulação e instrumentação. Lembra que eu falei que diante de uma sala de cirurgia, o técnico tem o papel de instrumentar e de circulação, né? O circulante gerencia a sala de operação e protege o paciente quanto à sua necessidade de saúde e segurança, monitoriza as atividades dos componentes da equipe cirúrgica e checa as condições do soro, do suporte de oxigênio. Vem a questão da montagem da sala de operações também, né? De circulação e também da desmontagem. As funções do circulante é garantir a higiene, a adequada temperatura, a umidade, a luminosidade, garantir o funcionamento dos equipamentos com segurança, disponibiliza os suprimentos e materiais, né? Monitoriza as práticas assépticas para evitar falhas técnicas, coordena a equipe médica, raio-x, laboratório, monitoriza o paciente durante o procedimento garantido e segurança e comorbidade, né? O circulante é que fica na sala circulante, pode ser enfermeiro ou técnico, tá? Ou ambos ficam sempre sobre essa garantia de condições, de dar condições para a realização da cirurgia, tá bem? Outras considerações sobre o bisturi. Faz-se necessário aplicar gel condutor na placa neutra para neutralizar a carga elétrica quando de contato da mesma com o corpo do cliente, conforme a orientação do fabricante. A seguir é colocada uma placa, né, neutra sobre a panturrilha ou outra região de grande massa muscular, evitando áreas que dificultem o seu contato com o corpo do cliente. Ou seja, e isso faz com que seja evitado áreas que dificultam o contato com o corpo do cliente, como saliências ósseas, pele escarificada, áreas de grande pilorisidade ou pele úmida, tá? O tempo cirúrgico ou seja, as cirurgias são classificadas em tempos, né? Vocês viram os períodos, né? Pré, trans, e vamos falar depois do pós. Aí existe os tempos cirúrgicos, que é o tempo em que tudo acontece, né? O primeiro tempo conhecemos por diérese, né? O segundo, a hemostasia. O terceiro é a cirurgia propriamente dita, faz-se uso da palavra exérese, né? E o quarto é a síntese. Vejam só, no primeiro tempo cirúrgico, a diérese, o que significa dividir, separar, cortar os tecidos através do bisturi elétrico, tesoura, serra ou laser. Ele é o primeiro tempo cirúrgico onde vamos utilizar bisturi, tesouras, trépano, vai depender do tipo de cirurgia. Aí vem o segundo tempo, que é a hemostasia, que é através de compressão, né? A hemostasia é através da compressão, através dos dedos, uso de pinças, bisturi elétrico, termocautérico, né? Ou sutura para prevenir, deter e impedir o sangramento. Usamos sempre as pinças Kelly, Crochet ou Rochester, tá? E vem o terceiro tempo, que é o atingir a área comprometida, faz a exérese, que é a cirurgia propriamente dita. O quarto tempo, que é a etapa final, a síntese cirúrgica com a aproximação, né, das bordas da ferida operatória através dos sutura adesivos
ou atadura, ou agulha e sutura, peso no porta-agulha, tá? Esses são os tempos cirúrgicos. Em relação às suturas, utilizamos os fios, né? Os fios cirúrgicos com ou sem agulhas, e sua numeração varia de 1 a 5, ou de 1 a 5, ou de 0 a 12, 12 por 0, ou 12 0, tá? Eles são tamanhos que vão variar, que vocês, na prática vocês vão ter esse conhecimento desses materiais, né? E esses fios são classificados em fios absorvíveis e não absorvíveis, tá? Os fios absorvíveis, eles são absorvidos pelo organismo após determinado período, que é o catgut, né? E ele é de origem animal, feito de intestino delgado dos bovinos, podendo ser simples, 1 a 3 semanas, ou cromado, quando ele é cromado 6 meses, né? E os fios não absorvíveis, que permanecem encapsulados, envolvidos nos tecidos fibrosos, nas estruturas internas e nas estruturas de pele. Deve ser removido no 7º a 10 dias após o operatório. O sangramento de calibres pode ser estancado pela aplicação de substâncias hemostáticas, né, no local, a cera para o osso, e é utilizada para estancar o sangramento ósseo nas cirurgias ortopédicas ou neurocirurgias. Outro recurso é o bisturi elétrico, que pode ser utilizado com a função de coagulação e secção de corte dos tecidos. E é muito importante também sabermos que existem os tipos de anestesia, né? O objetivo da anestesia é manter o estado de relaxamento, onde vai promover a perda da sensibilidade dos reflexos de forma parcial ou total, provocada pela ação das drogas anestésicas, e evitar a dor e facilitar o ato operatório pela equipe cirúrgica. A anestesia, quando ela é geral, causa inconsciência no indivíduo, no paciente. A anestesia pode ser a geral, RAC, anestésica, né? Anestesia peridural, local ou tópica. A anestesia geral, ela é administrado anestésico por via inalatória, endovenosa ou combinada, inalatória e endovenosa, com o objetivo de promover um estado reversível de ausência de sensibilidade, relaxamento muscular, perda de reflexo, inconsistência devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. E tem a raquianestesia, que é indicada para cirurgias na região abdominal e de membros inferiores, porque o anestésico é depositado no espaço subaracnoide, né, da região lombar, produzindo uma insensibilidade aos estímulos dolorosos. Vejam só, aí existe também a anestesia peridural, que é anestésico depositado no espaço peridural, ou seja, a anestesia não perfura o dura mater e o anestésico se difunde nesse espaço e fixa no tecido nervoso, que bloqueia as raízes nervosas. E a anestesia local, que é uma infiltração do anestésico nos tecidos próximos do local de decisão cirúrgica, e ela é utilizada, essa anestesia é utilizada e associada com a adrenalina, com o objetivo de aumentar a ação do bloqueio por vasoconstrição e prevenir uma rápida absorção da corrente circulatória. E tem a anestesia tópica, né, que é indicada para o alívio da dor da pele lesada por feridas, úlceras, traumatismos ou vias aéreas do sistema geniturinário e do sistema geniturinário. Como falei, a posição na outra aula, que a posição do paciente na mesa cirúrgica é de grande importância, né? A posição tem que ser sempre avaliada. O paciente é colocado na mesa cirúrgica, que depende do procedimento operatório. A clínica cirúrgica deve oferecer condições físicas para o paciente, para que ele não se machuque e fique meio confortável, né? Nos slides vai umas apresentações dessas posições. Vamos lá aos cuidados de enfermagem no pós-operatório. Veja só, o pós-operatório inicia-se da saída do cliente da sala de operação e perdura até a sua total recuperação, que subdivide-se em pós-operatório imediato, e que é até as primeiras 24 horas posteriores, tá?
E pós-operatório imediato, que é após as 24 horas, até 7 dias depois. E ele é pós-operatório tardio após os 7 dias de recebimento de alta. O objetivo nos cuidados de enfermagem no pós-operatório é identificar, prevenir e tratar os problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tais como dor, laringite, pós-intubação traqueal, náuseas, vômitos, retenção urinária, flebite, pós-venóculos, né, e outros, com a finalidade de restabelecer o seu equilíbrio. A assistência de enfermagem na recuperação pós-anestésica, ela ocorre no período de avaliação do período de recuperação anestésica. É considerado crítico, pois os pacientes encontram-se muitas vezes inconscientes, entorpecidos e com diminuição dos reflexos protetores. A enfermagem deve estar voltada para a individualidade de cada paciente, desde a sua admissão até a alta da unidade, prestando também informações aos familiares que guardam notícias, né? A vigilância deve ser constante, né, até a sua completa recuperação, onde deve se manter a estabilidade hemodinâmica, a amplitude respiratória normalizada, né, a saturação de oxigênio nos limites normais, a estabilidade de temperatura corporal e estado de consciência. A avaliação básica no pós-operatório imediata, ela segue uma escala, né, onde essa avaliação de permeabilidade viária se torna de uma providência necessária, e é onde vamos fazer a avaliação de presença de rouquidão, estridor, sibilos, diminuição, murmúrio vesicular, aplicar oxigênio umidificado através de cânula nasal ou máscara facial, registrar sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, força, ritmo cardíaco, frequência de profundidade de respirações, saturação de oxigênio, coloração de pele e temperatura. Avaliar as condições do local da cirurgia, né? Se está com edemas ou com hiperemia ou sangramentos, hemorragias, né? E avaliar o nível de consciência do paciente. Para fazermos essa avaliação, né, básica, pós-operatório imediato, utilizamos a escala de Aldrich-Chronic, tá? Onde vamos avaliar a atividade, respiração, circulação, consciência e saturação do paciente. Na atividade, eu vou pedir para que vocês falem sobre essa escala de Aldrich-Chronic, tá bem? Para melhor vocês entenderem. No pós-operatório imediato, a manutenção da hemostasia deve ser mantida, né? A manutenção da hemostasia orgânica, promover parâmetros de funções orgânicas vitais, né? Monitorar os sinais vitais e a manutenção das vias aéreas, aspirar se for necessário, ambusar, oferecer ventilação, seja mecânica ou artificial, e também ver a hiperextensão do pescoço. Se houver uma contraindicação, não deve-se mexer o pescoço do paciente. E deve-se atentar pela posição no leito, tá? Controle do equilíbrio hemodinâmico, monitorização contínua, né, da atividade elétrica do coração, da PA, controle balanço hídrico, controle de dor, promovendo conforto, posicionamento adequado, administração de analgésico, né, seguida de prescrição para inibir a dor. Aí vem o pós-operatório imediato, né, que é as primeiras 24 horas após o ato cirúrgico. É um período que a dor mais com menos intensidade, né? Promoção de deambulação precoce, onde vamos orientar que o paciente deambule, higienizar após a cirurgia, realização do curativo após o banho. E veio o pós-operatório tardio, que não tem uma determinação concreta, né? Se relaciona com os desaparecimentos dos achados clínicos, mal-estar, irritabilidade ou de qualquer alteração orgânica, e a evolução da cicatrização do processo cirúrgico. As ações de enfermagem se baseiam na manifestação do cliente, né, após a cirurgia, na orientação, do autocuidado, de dieta alimentar, entre outras.
As alterações dos sinais vitais podem ser hipertermia, hipotermia, hipotensão arterial. A Trendelenburg para melhora do retorno venoso, né? Deve ser ofertada em alguns casos. E as alterações neurológicas também, quanto à dor, geralmente na região da cirurgia, né? As ações, a gente tem que afrouxar, trocar curativos, aliviar a retenção da urina, fezes, mudança de decúbito, estimular o cliente a repousar, proporcionar algo que o distraia, né? Por exemplo, assistir televisão, música, revista, etc. A cefaleia por raquianestesia comum, né? Deve ser ofertada a hidratação adequada por via oral e veia para que o efeito anestésico seja evoluído para eliminação dos resíduos, né, dos medicamentos anestésicos. É comum apresentar sonolência, é uma característica muito frequente ao cliente cirúrgico, né? Ações do nível de consciência devem ser sempre verificadas mediante estímulos, perguntas, estímulo tátil, alterações, pode indicar complicações graves, como por exemplo a hemorragia interna. Os soluços são espasmos intermitentes do diafragma provocados por irritação do nervo frênico no pós-operatório. E algumas ações como a aspiração, lavagem gástrica, na distensão abdominal e demolação e aquecimento do cliente hipotérmico na mudança de decúbito. Sempre devemos orientar o paciente, né? O cliente a inspirar e expirar em saco de papel, porque o dióxido de carbono diminui a irritação nervosa e podemos administrar metoclopramida, né? O Prasil, de acordo com a prescrição médica, para diminuir os episódios de vômito. Algumas complicações respiratórias podem ser de limitações, né, na expansão pulmonar. Uma das são a telectasia, que é o colapamento dos alvéolos pulmonares, onde vai aumentar as frequências respiratórias, dispneia, hipoventilação, né? As ações que devemos fazer é a manutenção de uma ventilação, permitindo que as vias aéreas fiquem desobstruídas, né? E que venha a ser feita uma estimulação de exercícios respiratórios, tosse. E em casos de inflamação, evitar os casos de inflamação do parênquima pulmonar, tá certo? Algumas complicações também podem ser a nível pulmonar, uma embolia pulmonar, devido às cirurgias, né? Onde o êmbolo de gordura de ar ou de coágulo sanguíneo se desloca através da corrente sanguínea até o ramo do vaso pulmonar. E isso faz com que ocorra dor no peito, dispneia, ansiedade, agitação e a prevenção de quadro de trombos, né? O embolismo, né? Tromboembolismo faz com que com essa ação a gente vai estar, quer dizer, evitando o quadro de tromboembolismo, tá bem? E podem ocorrer também algumas complicações urinárias, que é a infecção urinária e a retenção urinária, como bexigoma, que geralmente é causada por falhas de técnica de sonoridade vesical ou refluxo da urina, tá bem? E podem ocorrer as complicações gastrointestinais, náuseas, vômitos, que é bem comum, né? Ou constipação, né? Sede, que é provocada pela ação inibidora da atropina, perdas sanguíneas e de líquidos, né, pela cavidade exposta. A enfermagem deve observar a presença de sinais de desidratação, alteração no tubo da pele. E algumas complicações vasculares, que é a hemorragia, que ela pode ser primária, se relacionar com o processo cirúrgico, intermediária entre 12 horas de após operatório, secundária até as 24 horas após a cirurgia. Ou ela pode ser interna, se faz para o interior de uma cavidade, ou externa, a localização do sangramento, de forma visível, né? E externa, né? Geralmente uma pessoa com que apresenta hemorragia, ela vai apresentar taquicardia, taquipneia e acocianose, né? E a hipotensão, que pode levar ao choque. As ações para evitar
controlar o sinal vital, posicionar o paciente adequadamente, adequar o acordo com a possibilidade, né, e fazer uma supressão do sangramento com compressão dos vasos, tecido e o cateterismo vesical, ou uma sonda nasogástrica, vai depender do tipo de cirurgia. Aí vem a infecção da ferida operatória. Gente, característica a infecção é caracterizada pela secreção purulenta, que varia de clara, inodora e a pus, espesso ou do fétido, com presença ou não de necrose nas bordas da ferida. Quando ocorre o processo inflamatório, normalmente os sintomas se manifestam entre 36 a 48 horas após a cirurgia, mas podem passar despercebidos, né, devido à antibioticoterapia, né, ao uso de antibióticos. A prevenção prepara o paciente no pré-operatório adequado, utilizando técnicas assépticas, observação dos princípios de técnicas de curativo e alerta aos sinais que caracterizam a infecção. O cliente deve ser orientado quanto aos cuidados durante o banho, com o curativo fechado, né? Nunca deve se tirar. Alguém tinha me perguntado sobre a possível cirurgia na cabeça, se não tinha que lavar a cabeça. Não, você pode tomar um banho, desde que o curativo esteja fechado, protegido, né? Nas instituições que têm por rotina trocar o curativo somente após o segundo dia após o operatório, o mesmo deve ser coberto com plástico, com proteção de água, de chuveiro, caso molhe acidentalmente, isso deve ser notificado, tá? Deiscência. O que é deiscência? É a abertura total parcial da incisão cirúrgica provocada pela infecção, que é o rompimento da sutura e a distensão abdominal. Acite o estado nutricional precário do cliente, tá? A ação deve ser a lavagem e irrigação do local com solução fisiológica, podendo haver uma necessidade do cliente revisar os pontos cirúrgicos. A troca do curativo pode ou não ser atribuída à equipe de enfermagem. O tempo de permanência do curativo fechado depende da rotina da instituição e da equipe médica. Todos os curativos com saída de secreções purulentas, sanguinolentas, devem ser do tipo fechado. Nos casos de sangramento, indica-se o curativo compressivo. Aí existe a questão do choque, né? Que é o estado em inadequação circulatória grave, onde as condições orgânicas fisiológicas que possibilitam a manutenção do débito cardíaco, capaz de atender a necessidade metabólica do organismo. O choque pode ser choque hipovolêmico, relacionado à grande hemorragia, choque séptico, que é a infecção, e choque cardiogênico, que é a insuficiência cardíaca, e o choque neurológico, que é alterações neurológicas, né? As manifestações importantes é a hipertensão arterial, baixo débito cardíaco, né? Hiperperfusão tecidual, hipóxia, baixo débito urinário, taquicardia, pulso filiforme, alterações importantes de nível de consciência, tudo isso deve ser observado no paciente. As ações, o decúbito dorsal ao nível de cabeça, permeabilidade das vias aéreas, avaliar a dinâmica ventilatória, realizar rigoroso balanço hídrico, monitorização dos sinais vitais e o aquecimento do paciente, tá? E uma coisa importante é os cuidados com os drenos. O dreno não pode ser definido como objetivo de forma variada, produzindo materiais de diversos, né? Os cuidados gerais de enfermagem são manter a permeabilidade, visando garantir a drenagem eficiente, realizar a adequação e posicionamento do dreno, fazer tração quando necessário, que é o deslocar, né, do dreno, realizar o curativo conforme a necessidade, com material determinado para a prevenção de infecção, tá? O sistema de drenagem pode ser fechada, né? Onde a ferida deve ser drenada, o qual seria de uma leve sucção a vácuo. Lembra que eu falei na última aula que eu tive com vocês de fundamentos, falei sobre o manuseio dos drenos. Na prática nós vamos ver isso também, tá? Uma das formas de drenagem fechada são os drenos de reservatório, né? O jackpot, né? Que funciona como uma pressão negativa. E o principal cuidado com esse tipo de dreno é a correta manutenção do vácuo, tá certo?
O sistema de drenagem aberta mais utilizado é o Penrose, né? Que faz com que a presença de abscesso é utilizado principalmente quando há presença de abscesso em cirurgias. E os cuidados de enfermagem, por se tratar de um sistema aberto, a enfermagem deve estar sempre protegendo o seu reservatório, a bolsa, para manipulação que deve ser feita de maneira asséptica, tá? E os principais e importantes manuseio do sistema de drenagem torácica é trocar os frascos de 24 horas, pensar o dreno de 15 minutos, 15 centímetros acima da extensão do frasco. Os cuidados jamais os drenos torácicos devem ser separados do sistema de drenagem antes de ser grampeado, isto é, fechado. Jamais levantar o sistema de drenagem acima da cintura, sem antes grampear o sistema. A atividade sobre essa aula é que atualmente a escala, também conhecida como índice de Colic, né, é o critério mais utilizado para a avaliação do paciente no pós-operatório imediato, nas salas de recuperação pós-anestésica. E essa escala valoriza a avaliação de condições fisiológicas e foi inspirada na escala de Apgar para a avaliação dos nascidos vivos. Aí o que é que eu quero? Eu quero que você explique como é usada essa escala. Como ela é usada, qual a finalidade, quero que vocês falem como é que ela é usada, e a gente pode discutir até aqui no WhatsApp, tá certo? Bons estudos.